Doutor Hildo Rosa, visitando mais uma vez Brusque, eu tive o prazer de entrevistá-lo lá numa festa da Unifeb, né? Onde o senhor fez palestra lá, eu acho que não faz muito tempo, ano passado, né? Foi final do ano passado, né? Aliás, uma grata surpresa, né? Que em Brusque nós tenhamos um centro de excelência da universidade, com esse nível de empolgação. Quer dizer, eu acho que em Brusque tudo é possível, e esse é o ânimo que nos traz. É justamente revertermos esse nível de dificuldade que nos gera tanto desânimo, né? Hoje, a única alternativa que vislumbramos é que a sociedade civil se apodere realmente da estrutura de poder. Enquanto o poder decisório estiver concentrado na mão dessa inconsequente e irresponsável classe política que nós temos, eu acho que nada vai ser possível, porque nós, na verdade, hoje estamos com um pessimismo, nós, população brasileira, né, crescente com relação à tomada de decisões que são necessárias, porque o país está quase na bancarrota, e nós percebemos que não existe legitimidade para que isso seja enfrentado. Então, quem teria essa condição de unir o país, né? E nós precisamos muito de união. Então, o que eu vejo é que cada um de nós tem muito a contribuir, né? E nesse segmento das drogas eu percebo que é mais ainda, porque é uma questão multidisciplinar. E em sendo multidisciplinar, ela vai demandar todo um nível de intervenções, que aí são próprias para um Conselho Municipal Antidrogas, que é o que o município de Brusque não dispõe hoje. Então nós estamos nos unindo ao Grupia, que é uma das instituições de maior prestígio que nós temos no interior do estado, porque congrega entidades governamentais e não governamentais. Então o olhar, né, o cenário que se vê é muito mais fidedigno do que visto de forma isolada. Então eu, como policial, tenho uma visão da problemática das drogas, talvez mais fixada na pena, na aplicação da lei. O médico já vai ter uma visão clínica, né? Uma visão diferenciada. O professor, por sua vez, vai ter outra visão. Num conselho de entorpecentes, você cede por vezes aos argumentos e tem que concordar que o teu parceiro tem uma melhor definição. E este é o momento que nós estamos chegando. Hoje o que nós carecemos são de novas ideias, porque o que nós tradicionalmente apostamos, essa figura da guerra, as drogas, do enfrentamento, ela demonstrou que é ineficaz, porque nós cada vez temos mais drogas em circulação, cada vez temos mais violência porque a disputa se torna muito mais acirrada, o poder econômico se fortalece, isso todos nós estamos percebendo, e nós continuamos nos atendo a aparências, porque ninguém me convence que meia dúzia de chinelões, coitados, semi-analfabetos, são as figuras exponenciais do crime organizado em Santa Catarina. Eu acho que tem gente muito mais graúda, com muito mais relevância, que merece ser investigada e ser presa. Não que eu defenda que eles devam ser liberados, ao contrário. Eles têm uma conduta antissocial grave. Só que nós não nos preocupamos em identificar as causas reais disso. Nós continuamos com o nosso Jardim Paraíso isolado, abandonado. Praticamente ele é invisível. Nós só nos nos preocupamos com o Jardim Paraíso quando sai uma horrenda, né, cerimônia de morte na internet mundial, mostrando a desgraça. Então aí Jardim Paraíso sai e chega e vai para o mapa. Então nós temos que parar de estigmatizarmos essas regiões, que a maioria é população trabalhadora,
que é refém dessas gangues. E é refém porque o Estado teve 5, 6, 7, 8, 9, 10 oportunidades de encaminhar o menor infrator e não soube fazê-lo. Por quê? Porque não está preparado para fazê-lo, porque não considera importante fazê-lo, porque nós não temos nenhum atendimento de medidas socioeducativas. Se a ECA prevê como base, como pilar, o cumprimento das medidas socioeducativas, nós precisamos ter locais em que elas efetivamente sejam cumpridas. Agora, se nós não estamos cumprindo os ditames do ECA, como defendermos pura e simplesmente a diminuição da maioridade penal? Fica o questionamento, doutor Hildo Rosa, só para o pessoal saber e ter conhecimento. Doutor Hildo Rosa é delegado federal. Há quantos anos, doutor? 42 anos já. E o senhor está na parte de entorpecentes, o senhor está como presidente e responsável por esse segmento já há quanto tempo? Olha, eu trabalho na área de redução de demanda há aproximadamente 30 anos. E trabalho junto ao Conselho de Entorpecentes de forma cumulativa nos últimos 5 anos. Então, a gente participou de trabalhos na Colômbia, em Medellín, em Bogotá, viu tudo. Como é que era? Que nós deveríamos fazer e não estamos fazendo. E não estamos fazendo por absoluta dissídia, por absoluta falta de prioridades com que essa questão é tratada no Brasil. Porque a Colômbia é um país mais pobre do que o nosso, Medellín são 2 milhões de habitantes, 1 milhão abaixo do nível de pobreza. E em 4 anos eles mudaram a realidade de Medellín e passaram de 187 homicídios por 100 mil habitantes, um dos números mais altos do mundo, para 16, em 4 anos. Então, com o que eu vi em Medellín, nós vimos um diagnóstico, e aliás o que me surpreende é de que tenha visto, junto com o secretário Mariano Beltrame, que também viu. Só que eu acho que ele não enxergou o que eu enxerguei. Porque ele deflagrou o processo de unidade pacificadora, que é a retomada do território recomendada pela Operação Colômbia, e nunca mais se preocupou em adotar políticas públicas que integrassem, né, que incorporassem aquela população abandonada. E o que é pior, o pessoal tinha um gato-net, pagava R$10 por mês para o traficante, vem a net e quer receber 270. Pagava 20 pila de luz, vem a tarifa mínima para 50. Então a população fica pensando, bom, eu acreditei em que a presença do Estado me traria a ordem e a cidadania, mas já começa eu tendo prejuízo. Por outro lado, os policiais das unidades pacificadoras envolvidas em crimes, né, comandando tropas de assalto à própria estrutura da unidade pacificadora. Sinceramente, não entendi mais nada. Quando eu soube que uma criança de 10 anos foi morta por um fuzil disparado por um sargento da unidade pacificadora, então nós temos que fazer escolhas. Ou nós adotamos uma cultura de paz, e aí temos que nos preocupar com todos os segmentos, ou nós adotamos uma política de conflito, que é nada mais do que dar continuidade ao que temos feito até agora. Morte de um lado, morte do outro, choramos a morte dos nossos colegas policiais, eles choram as mortes dos filhos, dos pais, e nós vamos conviver numa sociedade em conflito, que estamos com uma média de homicídios, são 50 mil homicídios por ano, isso aí é uma guerra. É uma Síria, um Afeganistão, né? Mata mais do que a região da faixa de Gaza, né? E o que é pior, mata irmão contra irmão, brasileiro contra brasileiro. Então isso é mais grave ainda, nós não sabermos resolver nossas mazelas. Então a minha intenção de virmos até Brusque é porque tudo que tem se empreendido em Brusque tem dado certo. Tem gente que labora, tem gente que trabalha, tem gente que participa.
E nós hoje tivemos o auditório lotado de pessoas interessadas, ficaram 1h30 nos questionando e nós vamos continuar dando esse apoio. Agora, dia 10 de março, nós vamos firmar alguns princípios que serão apresentados aos políticos, que agora estão no CIO, né? Porque... Eleição... né? Desculpa, no CIO, né? Político, é época de eleição bem peculiar, doutor. Muito mais afáveis, mais fáceis de serem abordados. Então pode ser que nós tenhamos melhor sorte este ano. Nós estamos torcendo pelo Paulo, e pelo Paulo, que lidera um grupo humano importantíssimo em Brusque, e pela sociedade de Brusque, que aprendemos a acalentar um carinho muito especial, né? Doutor Ildo Rosa aqui no Canal X Brusque, no tvcanalx.com, uma saudação. Daqui a pouco eu vou falar rapidamente com o Paulo Cons também, que ele que organizou. Hoje muita gente tiveram que colocar cadeiras adicionais, né? Um momento muito importante, uma discussão para a sociedade, para um futuro melhor para todos nós. Queria agradecer a gentileza e sempre muito gentil, né? O delegado federal, doutor Ildo Rosa, aqui junto da gente, veio trazer a sua palavra, a sua experiência, que é muito importante, porque na troca de ideias nós vamos buscar soluções, né? Um abraço ao senhor. Eu te agradeço a oportunidade. Eu acho que passar por Brusque e não participar do teu programa também é um encargo necessário, né? Porque eu sei da tua preocupação, do teu critério para trabalhar na mídia, que é uma responsabilidade cada vez maior, né? Muito obrigado pelo espaço e eu espero retornar em breve, provavelmente ainda no mês de março, para darmos um fecho a esse projeto que começou hoje. Okay. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Muito obrigado, saúde e um grande ano novo para o senhor e para a família. Obrigado a todos e à sociedade de Brusque. Okay. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Doutor Rogério Meireles, bom, falar de inteligência cibernética ou cyberinteligência, né? O senhor tem uma larga experiência nisso, né? Justamente nesse conteúdo negro que está pelas web da vida, né? E, na verdade, a sua formação também é delegado federal? Sou agente de Polícia Federal aposentado, agente especial. Estou trabalhando há mais de 20 anos somente com crimes cibernéticos na Polícia Federal, me aposentei e agora faço palestra e estou dando consultoria. O senhor também nessa trajetória, né, de polícia foi buscar conhecimento na Itália. Eu queria que o senhor falasse sobre essa experiência, essa busca de conhecimento, troca de experiências, que é muito importante para ter realmente avaliações e desenvolvimento para o conhecimento, né? Hoje eu faço parte de um grupo internacional que se preocupa em fazer a fiscalização e a observação do que acontece na rede internet, principalmente o que estão sendo falados nas redes sociais. Eu trouxe uma palestra hoje para a cidade, que eu fiquei impressionado com a presença da comunidade, eu achei que a comunidade está bem envolvida, e um recado principalmente para os pais, do que é a superexposição hoje dos menores na rede internet, os problemas e os danos colaterais que estão ocorrendo por falta de informação. Ou seja, que os pais tenham noção do que é a superexposição dos menores. Então a gente debateu isso durante o dia, respondemos perguntas e a comunidade foi muito persistente e participou muito. Fiquei impressionado. Bom, a gente vê aí esse mundo negro, né? A gente vê pelo Skype da vida, a gente vê cenas que até impressiona, que choca a gente. A criançada ligando lá, brincando, e daqui a pouco parece um cara sem roupa lá, tentando ou seduzindo essa criança. Isso tem como a gente acabar com isso, doutor? Olha, é o seguinte, por exemplo, como você falou da Itália, a Itália tem uma situação que eles têm uma blacklist que eles mandam para todos os provedores e os provedores são obrigados a filtrar. Não é possível você acessar esse dado, essa informação, sem passar por esse filtro, ou seja, o filtro não permite. Se você utilizar uma rede tipo a Darknet, tipo Tor, uma VPN, a polícia vai te informar que você está correndo teu próprio risco, né? O que acontece no Brasil? A internet hoje é liberada. Você vai em qualquer lugar, a qualquer momento, e não é só o adulto. Quem tem acesso a isso é o menor. E o pai tem que ter consciência disso, porque o menor, quando ele recebe essa informação, às vezes ele não fala nada, às vezes ele comenta com um amiguinho e começa a distribuir isso como se fosse uma coisa normal. Por exemplo, um menor, quando tira a foto da namoradinha e joga na rede do WhatsApp, ele está cometendo um ato infracional, que se um adulto fizer, seria crime. Crime combinado no ECA, que está lá definido no ECA como pedofilia. É a pedofilia na internet. Então, o menor hoje comete sem saber. E o pai precisa estar preparado para informar, olha, isso não se deve fazer. Não se tira foto da amiguinha, não se tira foto de você nu, sem roupa, fazendo qualquer ato sexual, porque isso é crime. E quem vai responder no caso do menor é o pai.
O pai vai pagar a multa e o menino vai tomar uma medida socioeducativa que pode ser até ficar 1 ano aí lavando banheiro de escola, como está acontecendo já em São Paulo, um promotor está adotando essa ideia, para educar. Mas antes de eles cometerem esse ato infracional, nós temos que ensiná-lo a utilizar as redes sociais com responsabilidade e segurança. Agora, doutor Rogério Meirelles, esse filtro negro aí que tem na Itália e deve ter em outros países também, deve ter hoje, né? Isso é fundamental, né? Porque na verdade, como ela está aberta a nossa internet, ela está aberta para tudo e para todos, né? A blacklist que eles colocam é principalmente para evitar a pornografia infantil em tempo real. Ou seja, você não acessa sites de pornografia sem passar por essa blacklist. A blacklist é obrigada que todos os provedores bloqueiem. Ou seja, se algum usuário, por conta e risco, resolver utilizar um subterfúgio ou um caminho alternativo, ele vai responder. Tá? O que acontece hoje com a história da Deep Web ou Darknet, que a gente também trouxe nesse evento? Muitas pessoas estão achando que utilizando a rede Tor, né, se escondendo com IPs para não ser identificado, que a polícia não vai chegar. Nós fizemos uma operação, a Polícia Federal fez uma operação aqui na região, em Joinville, e pegou várias pessoas trafegando imagens na rede underground de criança, de pedofilia, e eram adultos, e vendiam essas imagens. A Polícia Federal se infiltrou na Darknet, descobriu quem era e fez as prisões. Graças a Deus, né, que nós temos gente preocupada em melhorar o que está aí, porque as crianças estão sendo envolvidas e corrompidas, né? Exatamente. O que acontece com o menor? Ele recebe o smartphone dele com 6, 7 anos. Com 6, 7 anos, uma criança não tem noção do que é manusear aquilo ali. Em questão de segundos ele já entrou numa página, ele já mandou um chat, já mandou uma mensagem, já mandou uma fotografia, aí alguém vai lá e ludibria a criança, diz, não, tira uma foto tua. A fulana lá tirou a foto nua com um menor de 8 anos, então você pode também fazer e enviar essa imagem, porque aquela imagem, para ele, é tudo. Aí ele vai mandar como se fosse uma coisa natural e normal, sem o pai e a mãe saber. E normalmente a criança se fecha, e aí é que o pai tem que estar atento, o que está acontecendo com a criança, que ela se fechou, porque ela foi assediada por um adulto, por um pedófilo, e a partir daí o pedófilo domina a criança. E a criança não fala mais com os pais. Então, pais e mães, vocês têm que vigiar. Menor tem que ser vigiado. Menor não pode ficar solto na internet. Equipamento, celular, smartphone, computador, não pode ir para o quarto. Você tem que ter regras definidas em casa. O smartphone fica fora do lado do quarto. O quarto é lugar para dormir, para descansar, para ler um livro, para dar uma estudada para as provas, mas não é lugar para levar computador, telefonezinho, ficar no WhatsApp, ficar até madrugada mandando imagem, fotografia. Não é lugar. Tomem cuidado, porque os menores podem estar cometendo um crime sem os pais saberem. Aí bate a Polícia Federal lá na casa com a vara judicial, olha, nós viemos aqui aprender todos os equipamentos da casa porque alguém desse IP enviou uma foto de um menor. E aí, como é que fica a situação? O recado, Dr. Rogério Meirelles, aqui, para a gente fazer uma reflexão. E quantas reflexões, né? Que eu sempre falo, né? Quando a criança, o menino ou a menina é fruto de um amor entre um homem e uma mulher, normalmente vamos ter um pai e uma mãe de verdade. Né? Pelo menos que a gente entende isso. Eu falo isso como avô, como pai também. Agora, a partir do momento que você deixa essa criança, o mundo cuidar dela, então dá no que está dando aí pelo Brasil afora, né? Tomara a Deus que um dia isso mude, né? Vai mudar, com certeza. Se a comunidade, como a comunidade aqui, como a gente foi recebido, e a gente percebeu que a comunidade está envolvida, que ela quer resolver os problemas do ambiente, vai ser muito mais fácil. No momento que as escolas, os professores, os pais se reúnem e querem mudar, nós já temos metade do caminho resolvido. Metade do caminho já foi andado. E eu fico muito feliz de vir a Brusque, ter essa recepção e perceber que a sociedade de Brusque está preocupada com isso. Doutor Rogério Meirelles, quer aqui meu abraço, meu carinho. Um abraço à família, né? Feliz ano novo, muita saúde e volte sempre a Brusque, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Um abraço, felicidades. Daqui a pouco eu volto. Paulo Cons, primeiro quero te agradecer, né? Porque ao longo desses longos anos, né? Pouca gente, ou talvez algumas pessoas saibam, não tenham conhecimento, eu fui a primeira pessoa na Rádio Araguaia FM, mas muitos anos atrás, a gente conversar, e a gente falava, né, no rádio, e o pessoal falava assim, quem é o Paulinho Cons, né? Quem é o Paulinho Cons? E aí, os anos passaram, o Paulinho Cons se tornou um pouquinho maior, né? Cresceu um pouquinho, e na verdade esse sonho dele de levar informação, conhecimento, valorizar a família, né? Essa instituição tão abalada
pela sociedade. Pelo Brasil afora, a gente vê essa destruição, infelizmente, das famílias, né? Que é a essência. E nós temos que lutar pela família, né? Que isso é uma coisa divina, sem dúvida alguma, é de Deus. Então eu queria te agradecer por ter trazido aqui tanto o doutor Hildo, tanto o doutor Meirelles também, por essa troca de informações, para a gente celebrar essa troca de informações, a gente avançar nisso, para que a gente possa fazer com que a opinião pública tenha responsabilidade, que ela já tem, mas que a gente toque mais responsabilidades. Portanto, parabéns pela tua luta, pelo grupo, por tudo aquilo que você está fazendo para o bem da nossa sociedade. Parabéns, viu? Meu caro Banana, você sabe que eu sei que muito do que você fala é fruto da sua bondade, você me acompanha há tantos anos, você sabe que conhecimento com amor, nós temos esse propósito fundado, firme, consequente e continuado de passarmos das palavras para a ação. As nossas famílias, claro, existem momentos de alegria, de confraternização, existem muitas evoluções, mas nós percebemos também muitas vezes elas se percebem num vale de lágrimas, nos pedem socorro, às vezes 3 horas da manhã, 4 horas, mesmo agora que eu deixei de atuar como membro efetivo do Conselho Tutelar, por fim de mandato da 4ª gestão em Brusque, nós percebemos, Paulinha, minha filha chegou, está drogada, trouxe um homem aí, um rapaz com ela, olha o meu filho chegou, está quebrando, olha meu filho está me batendo, está me surrando, olha eu estou aqui no quarto, estou pedindo socorro. Claro, a gente sempre faz os encaminhamentos para os serviços de segurança adequados, evidentemente, mas é importante dizer, essa realidade nova das drogas, que é um verdadeiro flagelo que se abate também sobre Brusque, aliada ao mau uso de todos esses equipamentos que a tecnologia da informação nos trouxe, esses celulares, os smartphones, que são celulares quase que acoplados a um computador, é um mini computador e um celular ao mesmo tempo. O laptop também pode ser, você conhece como notebook, ou já os antiquados computadores, infelizmente, colocam a criança, o adolescente e o jovem a um passo da prática de delitos ou de ser vítima de exploração sexual, vítima da pedofilia, da pornografia e de outros delitos cibernéticos. Então o Grupia, de forma dinâmica, está construindo o plano municipal. Nesse plano nós estamos trabalhando a prevenção, a recuperação, o tratamento, a reinserção, a volta para a família e para a comunidade, mas também a formação de agentes multiplicadores, a formação de novas tecnologias, novas metodologias, campanhas permanentes de informação e, sobretudo, de orientação. E um pacto pela vida. Essa palavra pacto é um pouco desgastado, mas Brusque é uma cidade que se abre a essa dimensão. E o Grupia, com a graça de Deus, está cumprindo essa missão, sendo que o item 5, a meta 5 do Grupia é construir uma cidade tanto quanto possível livre desse flagelo e assegurando a cada criança e adolescente o direito de ser criado e educado num ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. Assim, finalizando, afirmo e reafirmo com muita alegria novamente esse chamado de Brusque. 30 cadeiras extras precisamos colocar na Câmara, não couberam tantas pessoas que lá tiveram. Foram pais, foram mães, foram educadores, foram líderes religiosos, também lideranças políticas, mas sobretudo e principalmente foram irmãos e irmãs que juntos com a graça de Deus se propõem a serem construtores de uma Brusque melhor. E já em 10 de março, na CIB, 9 horas, nós estaremos detalhando a construção desse plano, também elegendo a relatoria, o relator e toda a sua equipe, para que com fundamento técnico-científico alicerçado na realidade concreta onde nós vivemos, nós construamos um plano que seja implantado, implementado e que aconteça na prática, do nascer ao pôr do sol e depois que o sol se põe, muito além das fronteiras limitadas das questões político-partidárias, das doutrinas políticas, de interesses de dinheiro, de poder ou outros inconfessáveis que infelizmente também batem às nossas portas. E com a graça de Deus, uma vez mais, nós iremos cumprir a nossa missão, passando das palavras para a ação, com conhecimento e com amor. Paulo Cons, aqui no Canal X Brusque, tvcanalx.com, retratando uma preocupação. A família, a continuidade dela, a valorização do pai, da mãe, dessa estrutura abençoada por Deus a nossas famílias. Um abraço a todos, com apoio total, claro, do Canal X Brusque e do tvcanalx.com. Daqui a pouco a gente volta.